A Ascensão do Dragão. Uma história ilustrada da dinastia Targaryen, volume 1. Autores: George Raymond Richard Martin, Hélio Miguel Garcia Júnior e Linda Maria Antonson. Tradução pela Jana Bianchi e Diogo Ramos. Capítulo 8. Tensões reais. Aenys e Maegor governaram juntos por quase 2 anos sem atritos significativos entre eles, mas isso mudou em 39 depois da conquista. O rei Aenys e a rainha Alyssa tiveram uma sexta criança, Vaela. O bebê morreu ainda no berço, mas foi mais uma prova de que a rainha continuava fértil. Já o casamento de 14 anos de Maegor com Lady Cerise continuava estéril. Então Maegor tomou uma decisão drástica e casou-se com uma segunda esposa, Alice, filha de Lucas Arrovai, novo senhor de Harrenhal. O casamento foi realizado em segredo em Pedra do Dragão, usando um rito valeriano oficializado pela rainha viúva Visenya. Quando o rei Aenys foi informado do casamento, a discussão que se seguiu foi amarga, e o sentimento foi ecoado pelo pai de Lady Cerise, Lord Manfred, filho do Lord Manfred anterior, e pelo próprio Alto Septão, que denunciou Maegor pelo pecado de bigamia. Mas Maegor não cedeu. Foi oferecida a ele a escolha entre abrir mão de Alice ou ir para o exílio do outro lado do Mar Estreito por 5 anos. Ele escolheu o segundo e levou Alice, Balerion e a espada Fogonegro consigo, instalando-se em Pentos e abandonando Cerise em Porto Real. O rei Aenys fez sua parte para tentar amenizar a separação, pedindo que o Septão Mormison, que supostamente tinha o poder da cura através do toque, rezasse sobre a barriga dela todo dia. Mas Cerise acabou não aguentando mais a situação e partiu para a Vila Velha. Aenys também nomeou o Septão Mormison como sucessor do príncipe Maegor na posição de mão do rei. A escolha, porém, não contribuiu muito a amenizar a raiva do Alto Septão ou a insatisfação dos senhores de Aenys. Mas o rei acreditava que as tensões iriam ceder, e, dessa forma, voltou sua atenção para a construção do castelo que fora denominado Fortaleza Vermelha. Em 41 depois da conquista, convencido de que o exílio de Maegor seria o fim da raiva contra a casa Targaryen, Aenys prometeu a mão da filha, princesa Rhaena, ao irmão, o príncipe Aegon, seguindo as práticas valerianas. Os irmãos demonstravam afeto um pelo outro desde a infância. Para o Alto Septão, porém, tais casamentos incestuosos nunca mais poderiam ser tolerados. De seu púlpito no Septo Estrelado, o Alto Septão denunciou os planos de casamento e declarou que quaisquer rebentos decorrentes de tal união profana seriam abominações. Septões por todo o reino leram a declaração, espalhando aos 4 ventos a notícia da reprovação da fé. Mas Aenys insistiu, rejeitando o conselho da rainha viúva Visenya de abrir mão do casamento ou usar Mercúrio para queimar o Septo Estrelado em uma demonstração de força. Quando Aenys uniu os filhos em matrimônio e nomeou Aegon príncipe de Pedra do Dragão, um título que, até então, informalmente pertencia ao filho dela, Maegor, Visenya foi embora da cerimônia e voou em Veigar até Pedra do Dragão, onde então permaneceu. A princesa Rhaena tinha 18 anos, e o príncipe Aegon, 15, quando foram prometidos um ao outro em casamento. A princesa era uma cavaleira de dragão, vagando pelo reino em sua dragão Drenfire, às vezes com o irmão, às vezes com amigos, porém mais comumente sozinha. Ela atraía muitos pretendentes, mas não incentivava nenhum. Embora, segundo rumores, já não fosse mais donzela depois de se entregar a vários plebeus que conhecia durante suas viagens. Ao contrário da irmã, Aegon não era um cavaleiro de dragão, embora fosse um jovem guerreiro talentoso e, pelo que diziam, impressionantemente semelhante em aparência ao avô, em homenagem ao qual receberá o nome. Sobretudo, não havia dúvidas de que apreciava por demais a atenção que as mulheres lhe dedicavam, ameaçando, para a preocupação de todos, gerar bastardos se não fosse casado logo. O rei, por sua vez, mandou os filhos recém-casados em uma turnê real, sem a dragão de Rhaena, mas eles foram recebidos com raiva e vaias pelas multidões, e Septões se recusava a se encontrar com eles. Lord Lucas Arrovai até negou a entrada do casal em Harrenhal quando Aegon e Rhaena não reconheceram que a filha de Lord Arrovai, Alice, era a única esposa legal de Maegor. O Alto Septão continuou a inflamar o conflito, dispensando o Septão Mormison de suas funções sagradas e chamando Aenys de o Rei Abominação em sermões acalorados. E a fé militante pegou em armas. 2 semanas depois, Mormison foi espancado até a morte por um grupo de pobres irmãos em Porto Real.
Na colina de Rhaenys, os filhos do guerreiro fortificaram o septo da memória e o transformaram em sua cidadela. Reconhecendo a ameaça que tinha dentro da própria cidade, Rhaenys realocou sua morada para a Pedra do Dragão, uma escolha sábia, pois 3 dias antes de zarpar, alguns pobres irmãos quase conseguiram matar o rei em seu próprio quarto. Logo após a partida de Rhaenys, boa parte do reino se encontrava em franca rebelião liderada principalmente pelos filhos do guerreiro e pelos pobres irmãos a mando do Alto Septão. Dezenas de senhores devotos se juntaram a eles com suas hostes. Os portões de Porto Real foram tomados pelos filhos do guerreiro, que pararam com a construção da Fortaleza Vermelha. Os pobres irmãos ocuparam as estradas, forçando todos os que se aproximavam a declarar lealdade ao Alto Septão e denunciar o rei Abominação. Aegon e Rhaena foram forçados a parar a turnê e se esconder em Passo de Codorniz. Durante o reinado de Rhaenys, a fé militante era formada por 2 ordens militares, a nobre e pujante Ordem dos Filhos do Guerreiro e os Pobres Irmãos. A primeira era mais ilustre, agindo como guarda pessoal e exército do Alto Septão, e tinha filiais em cidades e vilarejos maiores. Todos os membros eram cavaleiros, a maioria homens bem-nascidos, filhos mais novos de grandes casas de linhagem ancestral. O brasão deles era a espada de arco-íris do guerreiro em um fundo preto, e usavam mantos e cintos pintados nas cores do arco-íris. Às vezes eram chamados de espadas por conta de seu símbolo. Os pobres irmãos eram bem menos numerosos e aceitavam membros de todas as posições sociais, inclusive mulheres. Originalmente, tinham como missão proteger viajantes em romarias até septos e outros lugares santos. O símbolo deles era uma estrela vermelha de 7 pontas em um fundo branco, cuja origem, diziam, remontava às estrelas sangrentas que os guerreiros ândalos gravavam no peito quando iniciaram a invasão de Westeros. Às vezes eram chamados de estrelas por conta de seu símbolo. Quando o novo ano chegou, o rei Rhaenys estava tão acometido pela preocupação e pelo medo que parecia estar envelhecendo dia após dia, mesmo tendo apenas 35 anos. Sua saúde melhorou, embora por pouco tempo, quando a rainha viúva Visenya assumiu os cuidados do rei, mas decaiu novamente quando ele soube que seus filhos estavam sob cerco em Passo de Codorniz. O rei morreu 3 dias depois e foi entregue às chamas em Pedra do Dragão. Em seu funeral estavam presentes sua viúva, a rainha Alyssa, e os filhos Viserys, Jaehaerys e Alysanne, que tinham 12, 7 e 5 anos respectivamente. Foi a amada dragão do rei, Mercúrio, que acendeu a pira. Anos depois, porém, correriam rumores de que Visenya tinha envenenado o monarca, em parte porque ela foi embora de Pedra do Dragão 1 hora após a morte dele, não comparecendo ao funeral. Mas o motivo verdadeiro de sua partida logo ficaria claro. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!